Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao vídeo 2 da nossa aula 7. A gente acabou de conversar um pouco aqui sobre esse novo mundo que estamos entrando, para que a gente recapitule isso, né? Estamos hoje entrando no mundo da eletrodinâmica. Logo, a gente muda o nosso foco até a aula 6. Nós estávamos vendo o mundo da eletrostática. Todas as nossas interações eram com nossos elétrons, nossas cargas paradas. Agora eu permito que a carga se mova e o movimento de cargas foi o que a gente, na aula, no vídeo passado, deu o nome de corrente elétrica. Falamos aqui que a corrente elétrica, falamos duas coisas primordiais da corrente elétrica. Primeiro, que ela depende de uma diferença de potencial, vou colocar como DDP. Ela depende de uma diferença de potencial para poder existir. E ela é descrita com a letra I, né? Como se fosse aquela passagem, né, no circuito, medida em amperes e tal. Então a gente falou tudo isso sobre a corrente elétrica, só que ficamos com uma pergunta, né, para tentarmos responder aqui. Se é a diferença de potencial que possibilita a existência da corrente elétrica, como eu posso relacionar essas duas grandezas? E a gente vai estudar isso aqui hoje, nesse estudo que vamos chamar de circuito simples e lei de Ohm. Para que a gente entenda como essas coisas funcionam, vamos pensar um pouco nos exemplos que a gente tem na nossa vida real. Então eu trouxe aqui um desenho fora de escala completamente sobre o nosso carregador, o carregador que a gente usa no nosso cotidiano. Bom, o nosso carregador ele tem dois pininhos, se vocês pararem para perceber, onde a gente liga eles na tomada. Bom, se vocês se lembrarem ou começarem a lembrar, puxar um pouco da memória de vocês, vocês sabem que há tomadas de 127 volts, 220 volts, e essa unidade, volts, a gente já conhece ela. É literalmente o que a gente chamou de potencial. Agora a gente vai lidar com ela para a nossa diferença de potencial. Então, sabe o que a gente estava lidando lá no nosso antigamente, falando que eu tinha um cara com potencial negativo e outro com potencial negativo e outro com potencial positivo. Isso fazia gerar a minha corrente. Bom, aqui está a representação real da nossa diferença de potencial. A nossa diferença de potencial ela está na tomada e quando eu ligo o pino ali, esse pino ele adquire essa diferença de potencial que eu vou chamar como V, tá, pessoal? A partir de agora entendam V como a nossa diferença de potencial ou famosa DDP. Bom, então essa diferença de potencial, como a gente já viu, ela vai gerar uma corrente. Essa corrente, ela vai passar ou vai percorrer esse fio até que ela chegue no nosso tablet ou nosso celular. E quando ela percorrer, para que o circuito seja fechado, ela também vai voltar. Então, a gente tem aqui uma clara representação do circuito sendo montado, né? Na nossa diferença de potencial, gerando essa nossa corrente que passa pelo fio. Só que agora temos uma nova componente. Para que a diferença de potencial seja sentida, para que os efeitos da corrente sejam sentidos, para que a gente possa relacionar tanto a diferença de potencial quanto a corrente, a gente sempre tem que atribuir um a quem. Quem está utilizando essa corrente? Quem está retendo essa corrente para si para que possa funcionar? Porque percebam, como a gente está estudando aqui coisas relacionadas à diferença de potencial, olhem ao redor de vocês. Tudo que vocês entendem como diferença de potencial são tomadas. E para que são feitas as tomadas? Para que a gente possa ligar coisas nelas. Então, toda corrente, toda diferença de potencial, ela só vai fazer sentido caso a gente coloque um terceiro corpo, uma terceira grandeza aqui, que é o objeto que vai utilizá-las, o objeto que vai utilizar a corrente, o objeto que vai poder ser ligado a partir da diferença de potencial. Seja uma geladeira, um carregador, um ventilador, uma caixa de som ou um celular, ou qualquer outra coisa que a gente ligue na tomada. Para que a gente consiga interligar as grandezas, diferença de potencial e corrente, é necessário que a gente tenha aqui uma nova grandeza, que a gente vai chamar de
resistência. A resistência é aquela grandeza que vai se utilizar da corrente para funcionar. Então, o nosso V aqui é para que... Opa, voltei para a tela inicial. Vamos voltar para nossa aula. Voltamos para cá. Então, essa aqui é a ideia. O nosso V é a nossa diferença de potencial. Diferença de potencial. O nosso I é a nossa corrente elétrica. E agora, para que a gente se utilize desse esquema, há um R, que é a nossa resistência, cuja função é literalmente o que acabamos de pensar aqui. A sua função é se utilizar da corrente para funcionar. Então, percebam, uma função intrínseca à resistente é reter a corrente, ou melhor, vamos dizer aqui, vou colocar aqui embaixo, reter a corrente. Então, quanto maior a resistência, maior vai ser a resistência à corrente elétrica. Então, percebam aqui que há uma ligação muito bem estabelecida entre a corrente e essa tal resistência. Porque se a resistência ela se utiliza da corrente para existir, a resistência, ela, de fato, como o seu próprio nome diz, ela resiste à passagem da corrente. Então, logo, quanto maior a minha resistência para uma mesma diferença de potencial, menor vai ser a minha corrente. Por uma mesma diferença de potencial, quanto maior a resistência, menor a corrente. Ou para uma mesma diferença de potencial, quanto menor a resistência, menor resistência o meu circuito vai ter, então maior a corrente que vai passar por ele. Para que a gente consiga representar isso e dê origem ao nosso circuito simples, eu posso desenhar esse cara aqui, essa nossa diferença de potencial, como a gente já conhece, como essas duas barrinhas, descritas aqui então como V, como diferença de potencial. O pontinho menor sempre vai ser o negativo e o maior sempre vai ser o positivo, logo a corrente está atravessando assim, atravessando do negativo assim para o positivo, essa nossa diferença de potencial. Logo ela vai subir para cá, vai dar a volta para cá e vai descer por aqui. Essa é a nossa corrente. E quem vai se utilizar dessa corrente? Esse nosso esqueminha aqui, ó, esse nosso desenho gráfico que chamamos de resistência. Então, para que a gente ligue esses três caras e dê origem à nossa lei de Ohm, que é a lei que liga eles três, a gente tem que formular exatamente o que acabamos de entender. Uma inversa proporcionalidade entre a corrente e a própria resistência. Então, para que a gente forme a primeira lei de Ohm, a gente tem que descrevê-la como V é igual a I vezes R. Ou seja, se eu tenho um circuito com 220 volts, caso eu ligue um equipamento cuja a resistência é 110, e aí percebam agora as unidades para que isso nunca se perca, tudo bem? A unidade da diferença de potencial, ou seja, a voltagem, ela vai ser o volts, que a gente descreve como o próprio V. A unidade da corrente é o ampere, que vamos descrever como A. E a unidade agora da nossa resistência é como se fosse uma patinha de cavalo, o ohm, tudo bem? Então, imagine um equipamento que tenha 110 ohms de resistência. Bom, segundo a lei de Ohm, podemos então fazer o cálculo de maneira que eu posso afirmar que 220 é igual a I vezes 110. Qual é esse número que multiplicado por 110 dá 120? É o 2. Então, a nossa corrente aqui nesse primeiro caso seria 2 amperes. Agora, pense comigo o contrário. Pense que eu tenho um equipamento muito pequeno cuja resistência é só 2 ohms.
O que vai acontecer? Bom, vai acontecer o exato contrário. Então, a corrente que passa por esse equipamento são 110 amperes. Então, perceba, isso é exatamente o que a gente teorizou. A resistência, ela resiste à passagem da corrente. Então, para uma mesma diferença de potencial, caso eu aumente a resistência, a minha corrente vai cair. Caso eu diminua a minha resistência, a minha corrente vai aumentar. Então, essa é a primeira lei de Ohm, e é assim que nós vamos representar um circuito simples. Um circuito simples, para que ele exista e faça sentido, é necessário que ele tenha uma diferença de potencial para que a corrente possa passar, e para que a corrente passe e seja utilizada por alguém, ela tem que passar pela resistência. Então, a resistência é ligada a partir da nossa corrente. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a representação do circuito simples e essa é a primeira lei de Ohm. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Na próxima aula, nós vamos entender um pouco da parte mais vívida disso tudo. Porque se a gente acabou de entender como funciona um circuito, pensem comigo. Então agora eu posso olhar para o próprio equipamento. Se a gente começar a pensar nesse sentido, há equipamentos que conseguem ser mais potentes do que outros, há equipamentos que gastam mais energia do que outros, você sabe disso se você abre a sua conta de luz. Você sabe que, por exemplo, o ferro de passar roupa gasta mais energia, por exemplo, que uma lâmpada. E como a gente pode medir essas coisas? Como essas coisas são quantificadas? Tudo isso a gente vai ver a partir da aula que vem, quando a gente falar de potência, e eu espero vocês lá.